Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade novamente, nesse momento vamos estar falando sobre a funcionalidade e alguns casos. Quando você procura na literatura, você percebe que existem até 13 aplicações. Nesse vídeo será falado entre as principais 4 ou 5 aplicações dela, desses elementos, ok? Uma delas, por exemplo, é para deferimento de investimento na transmissão. Um caso muito importante é quando você tem uma carga que ela está sendo alimentada por uma linha de transmissão. Se essa carga for aumentando, ocorre de gerar chegar a se aproximar a congestionar a rede, um momento de instabilidade da linha. Isso é típico da linha. Mas imagine o Brasil, que tem quilômetros e mais quilômetros de linha, 100, 150 quilômetros. Quanto tempo você iria demorar para colocar um poste a cada metro, alguns metros, outro poste, construir uma torre? Demora muito tempo e a carga só vai aumentando. Então, em questões como essa, você consegue colocar um sistema BESS de armazenamento próximo da carga. E nesses momentos de pico, você aciona ele. O que ele faz? Entra como se fosse uma fonte paralela ali e alimenta sua carga. No período da madrugada, que a carga está mais leve, ele reabastece. Então, possibilita você jogar esse investimento um pouco mais para frente. Uma outra questão é o aumento do uso de energia solar, a questão do consumo mesmo, a partir da intermitência dela que eu falei. Lembra-se, isso aqui vai deixar bem mais harmonioso a questão. Depois nós temos a questão de backup, várias outras estruturas. Vamos para o case em especial. Exemplo de aplicação. Nós estamos fazendo aqui sobre a questão de deslocamento de ponta. Isso aqui vocês aprendem muito bem, mesmo na matéria de eficiência energética. Quando chega em determinados momentos, cronológico mesmo do dia, das 18 às 23, depende, antes mais cedo um pouco, às 20 horas, dependendo de cada estado, essa energia ela fica consideravelmente mais cara. Consideravelmente mais cara. Uma das técnicas que as pessoas fazem é colocar controlador de carga. O grande problema é, se você tem uma carga, é porque você está usando ela. Aí a primeira coisa que o controlador de carga faz é retirar o ar-condicionado. Você imagina desligar o ar-condicionado de um shopping, de uma loja? Fica complicado, né? Você perde as vendas. O que você consegue fazer? Deslocar isso. Com esse dispositivo, você liga ele aqui, esse horário de ponta deixa de existir. E nesse período onde você não vai estar fazendo uso da energia, que é de quase meia-noite, 0 horas e 1 minuto, até 6 da manhã, você carrega de novo. Então, possibilita deslocar essa ponta. Gerenciamento aí de novo, né? Gerenciamento de energia de planta, carregamento da baterias em horários fora de ponta, descarga da baterias em horários de pontas, né, com maior aproveitamento, retorno financeiro. Retorno financeiro basicamente é a moeda de troca, né? Na parte de uma disciplina que eu gostei muito dela, do oitavo período, se me falha a memória, é realmente economia. Nossa, você faz muito cálculo dessa natureza, muito mesmo. Se vale, qual não vale, qual é mais interessante, colocar o BES, colocar o diesel, esse gerador que você está colocando, tem gerador a diesel, tem gerador a gás, a gasolina, qual que você vai usar? Ou você vai colocar, por exemplo, um solar porque você pega o crédito e abate aqui. Nossa, é bem interessante mesmo. Mas vamos para a próxima aplicação. A próxima aplicação é que, além de você usar nesse momento de pico, às vezes, se sua empresa é 24 horas, pode acontecer de alguém derrubar o poste, dar uma chuva, como está ocorrendo, e aí você fica sem energia. O grande problema não é você ficar sem energia, o problema é o comprometimento com seus clientes. Quando você trabalha com entrega, se você perde um lote, você não consegue arcar, você não consegue cumprir, porque sua empresa trabalha com 100% do tempo, todo o tempo, a semana inteira, são 3 turnos. Então fica complicado, você não consegue honrar com o seu cliente. Então nós não estamos falando de perda apenas monetária, nós estamos falando do nome da empresa, que não consegue arcar com isso. Então você consegue estar fazendo uso desse dispositivo, ok? E as vantagens, né? Substituição de geradores diesel, utilização de energia de armazenamento na bateria com falta, evita a paralisação da fábrica, toda essa estrutura que eu comentei. Se vocês quiserem dar uma paradinha para dar uma lidinha, pode ficar à vontade. Agora sim, outro exemplo de aplicação, autoconsumo. O autoconsumo ele ainda não está sendo muito usado aqui no Brasil, mas posteriormente isso vai acontecer. Existem alguns países onde quando você compra a energia, só falando em números mesmo, esse número eu verifiquei, vamos colocar um número aqui de 32 centavos. Quando você compra 32. Quando você devolve à concessionária, eles te compram por 9 centavos.
Ou seja, 32 centavos para 9 centavos é muita diferença. No Brasil, ainda está sendo 1 para 1, quase 1 para 1. Mas perceba aonde isso pode chegar? Isso é um número real, né? 32 para 9, esse número é real. Com isso, você permite, no momento de geração, que é no período de meio-dia, você armazena o que você iria devolver para a concessionária e você usa no seu horário de ponta. Ou seja, você está fazendo autoconsumo. Você, em vez de mandar para a concessionária a 9 centavos e comprar a 32, você está guardando. E aí você faz o payback, com o tempo retorna. Isso é um outro case, é real e é possível fazer esse uso em situações como essa. No Brasil, ainda esse ponto não é tão aplicável. Suavização da potência. Suavização da potência foi justamente o que eu estava comentando. Na teoria, isso aqui é a curva de uma geração fotovoltaica. Ok. O grande problema é que quando você assina um contrato, você não consegue garantir nessas fontes intermitentes. Aqui foi uma nuvem que passou. Olha o que ocorreu. E aí você falou que iria vender tanto de energia, chegou lá, veio uma nuvem. Como é que faz? Chegou lá, choveu, deu um sereno. Como que faz? Você é obrigado a pagar multa. Agora nem tanto no Brasil, mas em outros locais sim. Então, quando você coloca essa estrutura, você consegue modular isso daqui. E havendo algum excedente, ela enche e depois ela descarrega aqui. Ok? Então você consegue deixar mais harmonioso, você consegue fazer um cálculo mais preciso, com menos uma menor multa, toda uma outra estrutura. Isso é suavização de potência. É bem interessante estudar isso na matéria de geração e transmissão, tá? Uma coisa que pelo menos nós vimos lá nessa parte, nessa disciplina, ver alguma coisa disso. E muito interessante, sim. E você vê uma aplicação prática disso. Na matéria de energias renováveis, que é uma optativa, a gente também estuda sobre essa questão, ok? Então, aqui resolveria essa estrutura. Um problema que não tem no Brasil, por enquanto, mas eu acho que o Brasil não ocorre esse problema em função da robustez da matriz dele, que é extremamente interligada um elemento com o outro. Mas, enfim, é a regulação da frequência. Os Estados Unidos eles sofrem com esse problema de regulação de frequência. Como assim a regulação de frequência? Ela tem que trabalhar em 60 Hz. O que ocorre é que quando você tem muita carga, ela começa a dar 59,7, 59,5, 59 e o sistema de proteção entra e desliga. E aí você fica sem energia por causa de subfrequência. E o inverso também acontece. Vocês vão ver isso muito na matéria do nono. Na matéria do nono veio bastante sim. E o que ocorre? Quando você tem muita geração, vários parques eólicos, por exemplo, parque solar, gerando, e o pessoal resolveu desligar o chuveiro, desligar o ar-condicionado, em vez de dar 60 Hz, começa 60, 60,2, 60,3, e adivinha? Desliga de novo. E aí começa a esses problemas. Lá existe nos Estados Unidos. Então, o que você consegue fazer é justamente um controle de frequência. Quando ocorre de a frequência está subindo, por que ela está subindo? Está subindo porque tem mais potência ativa na rede. O que ele faz com aquela curva Q? Lembra que eu mostrei aquele X da curva Q e da curva P, PQ? Ele consome a potência ativa, ou melhor, armazena. Quando a frequência começa a baixar, ele libera. O que está para cima, ele liberou. O que está para baixo, ele consumiu. Isso é um case real, ok? É de um caso que aconteceu nos Estados Unidos e foi disponibilizado esse material. E olha como é que funciona. Descarrega muito rápido e vem mantendo essa estrutura de frequência, trabalhando com ela. Isso é muito importante, ok? Está essa análise. E foi o que eu falei aqui embaixo, né? Aqui em cima absorve, aqui embaixo despacha e vem. Esse é o mesmo gráfico, é o mesmo case, mas a leitura aqui é diferente. Aqui é o deslocamento da ponta. Ele vem com aquela estrutura de consumir, liberar, consumir, liberar. Quando chega nesse momento, o que ele faz? Ele está querendo encher a bateria. O que ele faz? Liga. Ele consome toda a bateria. Essa parte de laranja aqui é o estado da carga. O estado da carga. Aqui quer dizer que a bateria encheu. Justamente encheu, e não é de propósito, próximo das 5 horas da tarde. Começa o horário de ponta. Então, um pouco antes do horário de ponta, a bateria começou a sugar e aqui ela encheu. Quando entra no horário de ponta, ela libera, por exemplo, 1 mega. Começa a liberar 1 mega, 1 mega, 1 mega e ele vem descarregando. Quando acabou o horário de ponta, ok, acabou. Ele volta a encher de novo e volta a regular a frequência. Isso poderia ser aplicado e é aplicado porque é um case real.
onde você não só desloca a ponta, quanto você controla a frequência. Agradeço pela atenção, havendo algumas dúvidas, pode estar comentando. E mais uma vez, esse material, ele inteiro foi retirado do site da VEG. O material de apoio você consegue estar baixando dentro lá do material de referência dela, uma empresa 100% brasileira, ok?